Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o candle, como analisar o candle, como se faz a leitura de um candle. Candle são essas figuras gráficas aqui que aparecem lá no gráfico dos ativos quando vocês põem eles lá na plataforma onde você compra os ativos, compra e vende, tá? Então, como funciona a leitura desse gráfico aqui? Vamos lá, vamos primeiro começar com esse daqui, com o azulzinho, azul ou verde. Geralmente vai aparecer verde e vermelho lá na sua corretora lá, tá? Então, essa barrazinha aqui verde e essa barrazinha vermelha chama-se candle, que significa vela em inglês. Essa linhazinha aqui de baixo, a gente chama de pavio, tá? A gente chama essa linha aqui de pavio, ou alguns chamam de sombra. Essa linha aqui indica o nosso ponto máximo e mínimo dentro do candle, dentro da leitura do candle. Por exemplo, esse daqui é o ponto mínimo, tá? E esse daqui é o ponto máximo. A linha de abertura do candle verde é essa linha aqui de baixo, tá? Então, sempre que um candle abrir, fizer uma linha de abertura, sempre que ele abrir e ele fechar acima da linha de abertura, o candle vai ser verde, tá? Verde ou azul. Significa que a força compradora foi maior do que a força vendedora. Então, o que aconteceu nesse candle aqui? Essa leitura desse candle aqui foi o seguinte: o mercado veio, abriu o preço, tá? E aí foi lá embaixo. Só que a zona compradora rejeitou esse preço aqui. Entrou uma força compradora. E aí o candle voltou a subir, foi lá em cima, só que aqui o preço ficou caro demais. Teoricamente ficou caro demais. Entrou uma força vendedora aqui. E a força vendedora conseguiu jogar ele para baixo até nessa região e aqui fechou o candle. Ou seja, o candle abriu aqui, fechou aqui. Então ele foi um candle positivo no sentido de teve mais volume de compra. Só que ele chegou a atingir essa mínima aqui, que foi o preço mínimo que ele atingiu, esse ponto aqui. E aqui ele atingiu o preço máximo. Foi nesse ponto aqui, nessa região superior aqui do pavio, foi o preço máximo que ele atingiu. Então a gente tem aqui a linha de abertura, a linha de fechamento, preço máximo e preço mínimo. E aí abriu-se um novo candle. E como funciona a leitura desse novo candle? Esse novo candle é um candle vermelho. Então, esse candle aqui teve abertura aqui, acabou aqui, ó, o azul acabou aqui, e aqui iniciou o vermelho. Então ele teve abertura aqui. E aí, quando o preço fecha abaixo do preço de abertura, da linha de abertura, o preço fecha abaixo da linha de abertura, a gente tem um candle vermelho, onde a força vendedora foi maior do que a força compradora. Aqui a linha de abertura foi aqui e o preço fechou acima, força compradora, verde. Aqui a abertura foi aqui e o fechamento foi abaixo, então a força vendedora, vermelho, tá? Então o que aconteceu nesse candle aqui? O preço foi lá em cima, rejeitou, voltou, foi aqui embaixo, rejeitou e fechou aqui. Então a gente teve aqui o preço mínimo, desse candle aqui esse ponto aqui foi o preço mínimo, aqui nesse pavio aqui, esse ponto aqui foi o preço máximo, aqui a gente teve a abertura e aqui a gente teve o fechamento. E é assim que se faz a leitura de um candle.